O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a possibilidade de trocar o diretor-geral da Polícia Federal. Lembrando que nos últimos dias, Bolsonaro ficou no meio de uma saia justa por conta de comentários sobre a troca de comando do superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Vamos acompanhar a declaração do presidente. Se eu trocar hoje, qual é o problema? Está na lei. Eu que indico e não o Sérgio Moro. E ponto final. Ele é subordinado a mim, não ao ministro. Deixa bem claro isso aí. Eu é que indico, está na lei, o diretor-geral. Agora, uma onda terrível sobre superintendência. 11 foram trocados, ninguém falou nada. Quando eu sugiro um cara de um estado para ir para lá, está interferindo. Peraí, se eu não posso trocar um superintendente, eu vou trocar o diretor-geral. Aí não se discute isso aí. Eu quero o bem do Brasil. Bom, Otávio, essa declaração do presidente sobre o superintendente da Polícia Federal, de que pode, o diretor-geral, desculpe, da Polícia Federal, Maurício Valeixo, que pode trocá-lo, que é ele o presidente. Tem duas questões aí nesse assunto que a gente pode analisar. Primeiro é a questão da interferência, porque ele diz, eu sou o presidente, eu não sou um presidente banana, eu fui eleito para isso, tal, eu posso fazer essas interferências. Em tese, ele pode fazer as interferências, embora não seja tradicional na Polícia Federal que o presidente haja dessa maneira. Tradicionalmente, a polícia, os superintendentes da polícia, quem escolhe é o diretor-geral. Quem escolhe o diretor-geral é o ministro. O ministro não escolhe os superintendentes. Tradicionalmente tem sido assim. Aí o presidente fala, não, eu posso porque eu sou o presidente. Bom, se a manifestação, se a tentativa de fazer isso tem por trás algo que seja comprovado do ponto de vista de motivação, porque há uma irregularidade, porque há algo que não está indo de acordo com o que deveria ir, a lei, está na contramão da lei, faz sentido, né, Otávio? Agora, dizer que vai trocar porque quer trocar e não explicar qual é a razão que ele quer mexer numa coisa que é tradicional na polícia, que é o diretor-geral indicar o superintendente, fica uma dúvida no ar. Por que ele quer trocar esse superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro? Assim como ficou questionamento sobre interferência na Receita Federal, assim como houve a interferência no COAF, a interferência no INPE, com a saída do diretor do órgão, Ricardo Galvão. Então, a primeira coisa a se colocar é isso, a interferência. 2, o Moro. Como é que fica a situação do Moro? Ele, que quando foi convidado para assumir o Ministério da Justiça, tinha carta branca para montar sua equipe. Agora, teve que ficar quieto diante da declaração do presidente de que pode trocar, inclusive, o diretor-geral. Bom, querida, encolhi o ministro, parte 3. Vamos lá. Júlia, quando se questiona o presidente sobre essa interferência na Polícia Federal, não se questiona não está se questionando a autoridade dele, está se questionando se ele vai cometer um estelionato eleitoral, que é tão tradicional na nossa República. Ou seja, eu vou voltar ali, quando se questionava, mas Fernando Henrique, a paridade do dólar e do real, você falou isso na campanha, não vai acontecer no seu segundo governo, não aconteceu. Ninguém estava questionando a autoridade de Fernando Henrique, estava questionando o estelionato eleitoral, de falar uma coisa na campanha e fazer outra no governo. A mesma coisa com Lula, quando Lula prega a vida inteira contra a reforma da Previdência, coitado dos velhinhos, assume, faz a reforma da Previdência, taxa inativos, estelionato eleitoral, assim é chamado. Quando a Dilma promete na campanha manter a política econômica, os incentivos, manter a economia ali com o Estado fomentando a economia, e depois ele chama Joaquim Levy e faz o ajuste, se questionam a Dilma sobre isso. Todo mundo, até o próprio Lula questionou a Dilma sobre isso, falou uma coisa na campanha e fez outra, estelionato eleitoral. O Bolsonaro da campanha era o Bolsonaro que defendia a Lava Jato. A Lava Jato pressupõe ali investigações, doa a quem doer, seja para quem for. Não tem filhotismo, você investiga qualquer um. Você dá autonomia à Polícia Federal, você dá autonomia ao Ministério Público, você não intervém. Então, o presidente agora vindo dizer que vai intervir, na verdade, não é. Ninguém está questionando a autoridade dele. Legal, não é ser banana ou não. É estar cometendo um estelionato eleitoral, já que foi eleito, trouxe inclusive o juiz, que era o símbolo dessa época de investigações, doa a quem doer, e só mudou
quando as investigações bateram no gabinete de seu filho na Assembleia Legislativa, o que eu chamo uma das marcas desse governo, o filhotismo, Júlia.